Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos destacar a história do futebol. O futebol foi criado na Inglaterra no século XVII. A prática, contudo, já havia sendo destacada há muitos anos em outros países, como na China, no Japão, na Grécia e na Itália. Chegou ao Brasil em 1894, trazido por Charles Miller. As primeiras ligas brasileiras em São Paulo, que foi em 1901, no Rio de Janeiro, em 1905, na Bahia, em 1915, que foi a democratização do Estado nos estados, que foi na Bahia, em Minas Gerais, no Paraná, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. Mas primeiro ele foi colocado no Rio de Janeiro e São Paulo, que são os estados mais conhecidos com maiores mídias. E depois de ter falado um pouco sobre a história do futebol, de como ele foi criado, vamos falar agora dos maiores jogadores de futebol da história. Tudo bem, gente? Meu nome é Matheus Henrique Teixeira e nesse vídeo vamos falar dos maiores jogadores de futebol da história. E para falar disso, que é bem complexo, dividi em uma pirâmide em três conceitos: os deuses, os monstros e os craques. Vamos falar dos craques, primeiro começando de baixo para cima. Temos o Romário, que ganhou a Copa do Mundo, jogou muito no Barcelona e foi decisivo bastante em sua carreira. O David Villa, um dos maiores jogadores espanhóis, ganhou também uma Copa do Mundo, jogou muito no Barcelona, ganhou Champions, também jogou muito no Atlético de Madrid. Wayne Rooney, um inglês, um dos maiores ingleses da história, também ganhou a Champions League. Jogou muito no Manchester United, é o maior artilheiro, ganhou Premier League, não conseguiu ir bem na seleção da Inglaterra, é verdade, mas fez um bom papel na Inglaterra e é o maior artilheiro. Dois brasileiros agora entrando na lista, Kaká e Rivaldo. Kaká, campeão de Champions, jogou muito no Milan. Rivaldo ganhou a Copa do Mundo, jogou muito no Barcelona, dois grandes jogadores brasileiros que entram nessa lista. Neymar, que apesar de ser muito novo ainda pode subir bastante nessa pirâmide, é um craque, ganhou Champions League, ganhou Olimpíada, é protagonista no Paris Saint-Germain e com certeza vai subir bastante ainda nessa pirâmide. Benzema, um craque francês, joga muito no Real, ganha Champions League, é o protagonista depois da saída do Cristiano Ronaldo, não teve um grande papel na França pela polêmica com o Valbuena, mas em clubes é um grande jogador. O Lewandowski entra nessa lista, é um grande craque, o polonês, artilheiro, campeão de Champions agora, e também tem tudo para subir ainda mais nessa lista. Cavani, também um grande jogador, maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, merece bastante estar nessa lista de craques. Ramos Rodrigues, coloco ele nessa lista pelo fato dele ser um grande jogador, mas é bastante inconsistente. Mas tem tudo para subir. Foi o artilheiro da Copa de 2014. Ibrahimovic, um marrento, não ganhou Champions League, mas ganhou o campeonato italiano com o Milan, com a Inter, jogou muito também no Barcelona, é um craque, não é um deus como ele diz, mas é um craque, sem dúvida. Thomas Müller, um grande jogador, ganhou Champions League, grande jogador no Bayern de Munique, ganhou a Copa do Mundo, foi carrasco da nossa seleção. Bota pressão para cima da Alemanha, lá vem cruzamento, é o gol da Alemanha. Thomas Müller, craque do time alemão. No 7-1
Eto'o ganhou a Champions League com a Inter e com o Barcelona. Foi protagonista, sem dúvida, um dos maiores jogadores africanos da história. Salah também merece estar nessa lista, apesar de ter despontado uns 3 anos atrás. Ganhou Champions pelo Liverpool, fez uma bela campanha na Premier League também. Sem dúvida, um dos protagonistas, tem tudo para subir também nesta lista. Na seleção, pouco fez, pelo fato da equipe do Egito ser bastante fraca. Kaká e Kane, 2 jogadores ainda até bem novos que vão conseguir ainda subir bastante nessa lista. Lukaku, o craque da Inter, jogou no United também. Harry Kane, apesar de não ter títulos na carreira, títulos importantes ainda na carreira, tem tudo para despontar ainda, é um grande artilheiro da Copa de 2018 na Rússia. Kroos e Modric, os maestros da equipe do Real Madrid. Kroos jogou no Bayern de Munique, ganhou Champions, está no Real Madrid, também ganhou títulos. E Modric, um maestro também da seleção da Croácia, guiou a seleção na Copa de 2018 na Rússia. Foi eleito o melhor do mundo, tem que se destacar isso. Bale, um grande craque, jogou no Tottenham, jogou no Real Madrid, ganhou Champions. É um jogador que poderia ter ido ainda mais na carreira, mas tem tempo ainda para subir nessa pirâmide. Robben e Sneijder, 2 jogadores holandeses. Robben, um dos maiores artilheiros da seleção, perdeu o gol, é verdade, na Copa de 2010 contra a Espanha. Mas... Domínio holandês, a enfiada de bola, a chance do Robben, ele o goleiro, bateu, Casillas, salvou! Desespero do Robben. O maior! Mas está marcado na história como um dos maiores jogadores holandeses. Sneijder ganhou a Champions League com a Inter, merecia ter sido o melhor do mundo em 2010. O De Bruyne, o craque belga que joga no Manchester City, um grande jogador, outro que tem tudo para subir, tem muita criatividade, é um grande cérebro de qualquer equipe que ele joga. Suárez, um monstro de jogador, raçudo, jogou no Barcelona, jogou no Liverpool, campeão de Champions, joga no Atlético de Madrid, também joga muito, tem tudo para subir ainda, mesmo tendo mais perto do fim da carreira. Drogba, também um dos maiores africanos da história, campeão da Champions pelo Chelsea, a única Champions que o Chelsea fez, foi protagonista também em alguns títulos ingleses, é um grande jogador. Tevez, um grande jogador também, Champions pelo United, fez dupla com Cristiano Ronaldo, também teve uma grande participação na seleção argentina e também um ídolo no Boca Juniors. Agora vamos para os monstros. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho, 2 grandes jogadores, campeões do mundo. Ronaldo Fenômeno destacou-se bastante nos clubes que jogou, na Inter, no Milan, no Barcelona, no Real Madrid, jogou em time grande, muitos times grandes. Ronaldinho, o bruxo, jogou muito no Atlético, ganhou Libertadores, tem Champions, ganhou o melhor do mundo, sem dúvida é um craque. Di Stéfano, ganhou 5 Champions no Real, o 3º maior artilheiro da história do Real Madrid. Messi, um grande jogador, um gênio, um ET como é conhecido. Champions no Barcelona, ganhou tudo no Barcelona. Na Argentina até tentou, chegou perto na Copa de 2014, faltou pouco para ganhar um título. Iniesta e Xavi, 2 maestros espanhóis. Iniesta fez o grande gol que deu o título da Espanha na Copa de 2010. Pedido Iniesta, o Bandeira não deu. De novo ele, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Xavi, um maestro também, ídolo no Barcelona, os 2 ídolos no Barcelona. Ryan Giggs, uma lenda do Manchester United, ganhou Champions, ganhou Premier League, sem dúvida um dos melhores galeses da história. Henry e Zidane, 2 carrascos da seleção brasileira. Henry, grande jogador, conseguiu conquistar com o Arsenal uma Premier League invicta. Zidane ganhou Champions no Real, fazendo um gol de vôlei histórico numa final de Champions contra o Bayer Leverkusen. Roberto por izquierda, la banda, en la frontal para Zidane, vamos Zizou, empalmó Zizou, gol, gol, gol. Cristiano Ronaldo, uma máquina, um monstro jogando bola, um batalhador,
que trabalha sempre para conseguir melhorar, ganhou Champions, ganhou até título com a seleção portuguesa, na época que ela não estava com grandes pretensões, que não era grande favorita. Agora vamos finalizar com os deuses. Pelé, o melhor jogador da história do futebol, 3 Copas do Mundo, mais de 1000 gols na carreira, vários títulos pelo Santos, o maior artilheiro do Santos e vai continuar sendo sem dúvida. Maradona, que infelizmente nos deixou, ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, apesar de um gol de mão, La Mano de Deus, ídolo imenso no Napoli, grande jogador no Barcelona. Paolo Maldini, um dos maiores zagueiros da história do futebol, ganhou Copa do Mundo, ganhou Champions pelo Milan, também um dos maiores zagueiros da história do Milan. E 2 goleiros para fechar os deuses, Buffon e Neuer. Apesar de serem goleiros, Buffon, os 2 campeões do mundo. Buffon, grande goleiro, ele sempre muito regular, muito decisivo e sempre ajudando a Juventus. Apesar de não ter Champions, Neuer revolucionou a posição jogando com os pés. Parece até um jogador de linha jogando quando você vê Neuer jogando. Os 2 são, sem dúvida, os maiores goleiros da história do futebol. É isso aí, gente.